Agora, Mauro César Pereira, vamos falar do jogo de hoje, né? Flamengo e Olímpia no Maracanã. Um Maracanã que vai estar lotado, né? Ali de costume 63, 64 mil pessoas. Só que um Flamengo que conseguiu achar uma crise num momento tão especial. Porque o Flamengo tem 20 jogos, nos últimos 20 jogos, só uma derrota. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo não perdeu. Vem de uma invencibilidade de 10 jogos. E o clima é pesado. Aí, dando informações que eu tenho, não sei se são as mesmas que você tem, Pedro não está falando com o Sampaoli. Não estão se cumprimentando. E outra, aí a informação que eu tenho, o foco do Pedro e do staff do Pedro hoje é sair do Flamengo. O foco, a gente sabe que tem a janela árabe, que só fecha no dia 19 de setembro, tem a janela da Premier League, que só fecha no fim de agosto, e a janela do futebol português, que fecha também no fim de agosto. Ou seja, há negociações. O Pedro, quando ele recebeu essa proposta da Arábia Saudita, que eu mesmo trouxe aqui, de 25 milhões de euros, cerca de 25 milhões de euros, a postura dele é que ele preferiria a Europa. Ele gostaria de, se houver uma transferência, ir para o futebol europeu. Agora, diante dessa informação, Mauro, eu quero saber se você tem as mesmas informações. A informação que eu tenho é que o foco do Pedro, a vontade hoje é sair. Claro, pode ter uma conversa com a diretoria, com o Sampaoli. Eu só estranho isso, Mauro. Por que a diretoria não pega os dois e fala assim, vem cá, isso aqui é Flamengo, isso aqui não é escolinha, isso aqui não é creche, vocês não precisam se gostar. Vocês se respeitem, se cumprimentem, pronto, vamos ter um clima saudável e continua. Porque do jeito que tá, isso pesa, e a gente sabe que pesa. Jogador vai ficar fofocando, jogador vai ficar conversando, os amigos do Pedro vão ficar de um lado, os não amigos vão ficar do outro, os que defendem o Sampaoli do outro. Tipo, acabar com a palhaçada, o momento é tão bom. Fiquem bem enquanto o Pedro estiver no Flamengo. Você acha que isso pode acontecer e quais são as informações que você tem disso e se isso pode contaminar um pouco o grupo para o jogo de hoje, que o Pedro não está relacionado. A diretoria decidiu tirar o Pedro do jogo contra o Olímpia no Maracanã. Primeiro, assim, eu acho que com relação ao afastamento do Pedro, eu achei perfeito. É o mesmo tratamento dado a vários outros jogadores, inclusive o Gabigol, quando cometeram atos de insubordinação, de disciplina. O Gabigol foi afastado, Mauro? Porque eu vi algumas pessoas na internet foi afastado. O Gabigol não foi, o Vidal foi. Não, agora ele foi multado e teve uma ocasião, há um ano e pouco, que ele foi afastado. Porque nessa do Marcos Braz ele não foi. Aí ele foi só multado. O Pedro tem duas punições. Uma é a multa. A multa é pelo não ter aquecido. O afastamento é porque ele não apareceu segunda-feira. Essa é a diferença. O Gabigol, são duas, né? São duas punições. Então, por isso que ele não joga. Tem gente que está punindo o clube. De certa forma, sim, você tira um jogador. Mas eu acho também que ele treina hoje. Não é que ele não vai trabalhar, ficar de folga. Ele tem que se apresentar hoje para treinar. Pelo menos é o que estava previsto. Deve estar treinando, deve ter treinado essa hora. Não sei qual foi o horário que deram para ele fazer essa atividade. Eu acho correto, porque eu acho que são duas coisas distintas. O problema policial, que foi tratado como tal, ele teve todo o suporte, e o erro que ele cometeu. O que eu soube hoje de manhã foi que ele reconheceu o erro na conversa que teve depois com os dirigentes, com as pessoas do clube. Que é o mínimo, né? Porque é óbvio que ele está errado. Se recusar aquecer é um erro e não aparecer e não dar uma satisfação também é um erro, é evidente. Isso é uma coisa que não precisa nem discutir. Agora, o que eu acho é o seguinte, eu não sei se são os agentes dele, quem é que faz isso, mas agora é um festival de vazamentos do tipo, uma insatisfação, eu quero não sei para onde. Ele pode ir para onde ele quiser. A multa dele é de 100 milhões de euros para o exterior. Evidentemente, nem precisa pagar tanto. Se aparecer alguém com uma proposta, ele vai embora. Agora, não será fácil. Primeiro, o Flamengo não precisa do dinheiro urgentemente para pagar as contas. Então, pode muito bem dizer não. Segundo, não vão colocar uma plaquinha de promoção, né? Liquidação, coisa parecida na porta, ali na entrada do CT ou na Gávea. Não vão colocar. O jogador não está à venda. O que eu soube, inclusive, é o seguinte, a única coisa que aparece no Flamengo até agora sobre Pedro são sondagens e intermediários que procuram pessoas do clube para saber quanto vocês querem. E a resposta costuma ser, se você tem uma proposta presente, o jogador não está à venda, não vou dizer quanto. O Flamengo não bota um preço, ele espera a proposta. Não, quando o cara... Até uma pessoa me falou de manhã, falou, cara, não são os agentes do Pedro, são pessoas que aparecem querendo fazer negócio, aí pergunta quando... Candidatos à intermediação. A intermediação, para tentar ganhar uma comissão e tal. Quanto vocês querem do jogador? Falo, a multa dele você sabe qual é, pô. Eu vou pagar a multa, eu faço uma proposta. Se a proposta interessar. Só que se o Flamengo vender o Pedro, ele não consegue contratar ninguém. Olha, não é que não consiga contratar.
Pode pegar um atacante aí que está sem contrato e conseguir trazer. Mas é muito difícil, o mercado fechou. Você não pode trazer mais gente de fora. Então você vai ter uma baixa e você não consegue repor. Só para o ano que vem. Então, qual é o interesse que o clube tem em vender o jogador? Nenhum. Essa questão do relacionamento, o relacionamento do Sampaoli com os jogadores em geral, ele não é um relacionamento assim super amistoso. Agora, quem contratou também, eu falei agora do Atlético, tem que saber quem está contratando. O Sampaoli é assim. Ele não é o Dorival, ele não é o brother, como o Renato, que é amigo dos caras, não. E ele não é de compor, como o Dorival compôs, como o Rogério Ceni compôs com os jogadores. Ele é um cara de um tratamento mais distante. Barra jogador não dá satisfação. Agora, quem contratou, sabia quem estava contratando. Agora vai querer que o Sampaoli mude. O Vitor Pereira no Flamengo estava diferente do Vitor Pereira do Corinthians. Muito mais ameno, muito menos, assim, digamos... Um temperamento mais calmo, né? Nas coletivas se percebia isso e tudo mais, talvez até pelos acontecimentos anteriores à chegada dele. Problemas de relacionamento de Paulo Souza, especialmente com jogadores portugueses como ele. Não deu certo. Aliás, eu fico pensando o seguinte, para alguns jogadores do Flamengo, qual é o perfil que eles querem de técnico? Afinal, se cobra, não dá certo. Se não cobra, também eles não defendem o cara. O Dorival. Não gostavam tanto do Dorival? Por que fizeram aqueles jogos ridículos depois que ganharam os 2 títulos do ano passado? Aqueles jogos decretaram a saída do Dorival. As finais. Não as finais, os pós-finais. Porque as finais também foram... Nas finais eles jogaram mal, embora tenham vencido, não jogaram o que podem, o que deveriam, mas os títulos ofuscaram um pouco isso. E os jogos depois. Estava todo mundo de férias já. Por que se preocuparam em ter 42 dias de férias? Antes da saída do Dorival já estava definido. Em meio à não renovação dele, melhor dizendo, né? Definiram as férias, aí depois houve a não renovação do Dorival. Por que eles não voltaram? Não, vamos voltar, depois de 30 dias, treinar com o professor Dorival, entrar o ano que vem arrebentando, tem um Mundial de Clubes, tem várias competições no começo de 2023. Não. Então, o que esses caras querem, afinal? Esses caras são jogadores que eventualmente estejam insatisfeitos. No caso do Pedro Sampaoli, eu concordo com você. Eu acho que alguém tem que chegar e falar, então vai resolver isso aqui, cara. Não pode ficar dessa gente. Não é escola, não Se de fato fica um olhando para o lado, outro para o outro, tem que resolver esse negócio. Até acho que caberia ao Sampaoli até uma iniciativa de aproximação, porque o cara que ele levou para o clube deu um soco na cara do Pedro. Então acho que aí o Sampaoli deveria fazer um movimento. Se não fez, está errado. Chama o cara e conversa. Pedro, é isso. Ele é o líder também. Nossa relação é profissional. O meu estilo é esse, eu quero o melhor para você, eu quero você jogando bem. Você pode não gostar do estilo, mas é assim que vai ser. Com relação ao que aconteceu, eu penso isso, aquilo outro. Acho que ele é o cara mais experiente, ele é mais velho, rodado. Acho que cabe a ele. Acho que caberia ao Sampaoli. Se o Sampaoli não fizer, acho que alguém deveria interferir. Isso é o que eu penso. Se de fato está vendo essa situação. Isso está sim, Maurício, é certeza. Agora, não só com ele, não. Tem mais jogadores também. A coisa é mais ou menos assim, quem joga tá tudo bem, quem não joga fica de narizinho torcido, né? E como o São Paulo não fica dando explicações, isso se acentua, né? Esse é o ponto. Agora, repito, quando contrataram não sabiam que era assim? Ele é assim. Eu não sei nem se está certo ou está errado. Eu tenho dúvida se o técnico tem que dar tanta explicação quando barra ou não. Porque eu acho que se não joga... Alguns casos acho que deve. Rodrigo Caio tem história no clube. Se ele não usa o cara, não custa conversar. Por que ele não joga? Quando ele está à disposição, no final de semana ele tá... Exato, eu acho que não custa. Mas o estilo do cara é esse. Quem contrata tem que pensar antes. Eu falei do Felipão, Atlético, a mesma coisa o São Paulo e o Flamengo. Quando contrataram, tinha que ter pensado. O perfil do técnico é esse, nosso elenco é esse. Isso vai casar ou vai dar problema? Isso tinha que ser pensado. Aí a diretoria que tinha que ter visto. Eu acho que está sendo até de propósito. Um cara mais curto e grosso, um cara mais direto para acabar. Aí se for isso, é para acabar. Para acabar, então, tem que começar a negociar os jogadores que eventualmente resistem a isso. Os focos, né, dessa resistência, que o elenco já mudou muito em relação a 2019. Aí tem que ser coerente até o final com o cara. E ir negociando um ao outro. Mas negociar um ao outro, o Pedro pode ser um deles, eventualmente, embora não seja de 2019, quando surgir proposta. Eu acho muito difícil que apareça a proposta assim. Agora, tem um detalhe também, que aí se querem colocar o Pedro na Inglaterra e tudo mais, que eu não sei se as pessoas pensam isso, se são agentes dele, outras pessoas que falam isso. Primeiro, na Inglaterra, ninguém vai aceitar que ele se recuse a aquecer, tá? Ele vai ter que aquecer. Na Inglaterra, nenhum clube vai aceitar que ele não se apresente numa segunda-feira para treinar, porque está insatisfeito, mesmo depois da agressão que sofreu. A não ser que ele desse uma explicação. Se ele tivesse mandado um WhatsApp segunda-feira, 8 da manhã ou domingo à noite, olha, eu não quero treinar, não tô legal e tal, certeza, não ia ter problema nenhum. Informar todo mundo. E tudo bem, porque eu tenho certeza que eu conversei com a pessoa do clube que me falou, nós não vamos discutir punição do Pedro já. Vamos esperar ele voltar, respeitar o momento. Como ele não foi na segunda, os caras sapecaram a multa na sequência, porque aí a coisa ficou
Eu acho que não está errado nesse caso, porque, peraí, a gente tem que agir rápido, senão vira uma bagunça isso aqui. E muitos, eu já questionei tantas vezes, eu critiquei tantas vezes paternalismo dos dirigentes. Quantas vezes aqui a gente falou? Paternalistas, passa a mão na cabeça do jogador, derruba o técnico, não cobra o jogador, os caras não correm, o técnico cai, os jogadores não são cobrados. Eu falei isso aqui 1 milhão de vezes, não posso ser incoerente. Eles agora estão jogando duro. Foi assim com o Marinho, foi assim com o Vidal. Antes o Léo Pereira também teve uma punição também. O Michael, acho que teve outros casos mais atrás. Mas agora foi Marinho. O Gabigol. O Gabigol, discussão no vestiário com o dirigente. O Vidal, aquele piti lá no jogo do Boa Vista, jogando chuteira longe e tudo mais. E o Marinho, o jogo do Nublense não quis viajar. No caso do Marinho, foi até negociado, né? Foi embora do clube. Então, acho que é isso, a relação é profissional. Acho que nesse caso estão agindo da maneira que tem que agir. Agora, se o Pedro quiser ir lá para fora, além dessas indisciplinas não serem toleradas no ambiente profissional, não só na Inglaterra, em qualquer lugar onde haja o mínimo de organização, tem outra questão. O que o São Paulo cobra dele, que é uma participação mais ativa no jogo, sem a bola, cara, vai ser cobrado em qualquer lugar. Agora eu vi, por exemplo, gente especulando aí, o Benfica está vendendo o Gonçalo Ramos, aí já fala. Eu falei com vários colegas aqui de Portugal, a meta do Benfica é o Giménez, que é um atacante do Feyenoord, 22 anos, mexicano. E o outro jogador que eles comentam lá é o Beltrán, que deu um belíssimo passe para o gol agora o segundo gol do River da vitória de virada sobre o Internacional, o gol do Solari, os dois gols foram dele. Esses jogadores, especialmente mexicanos, só que o time holandês estaria disposto a pedir 40 milhões de euros, o Benfica não trabalha nessa faixa, contrata 20, 25 milhões, nunca chega na faixa dos 40, né? Então isso talvez viabilize. Mas não, eles não olham para o mercado brasileiro. E aí tem um detalhe, o técnico do Benfica, gente, não é mais o Jorge Jesus faz tempo, é o Roger Schmidt, que é um alemão que veio da Holanda, é um cara que olha para o mercado ali dos países nórdicos, ali para a própria Holanda e vizinhos, né? Ele não olha o mercado brasileiro. E o perfil de atacante que eles procuram é um cara participativo, como se diz, é o atacante que é o primeiro a defender, que é o cara que é o primeiro a marcar, né? O Pedro não é esse cara. Então, se o Pedro quiser ser competitivo no mercado europeu, ele tem que mudar e fazer o que o São Paulo está pedindo para ele. O São Paulo pode ajudá-lo. É irônico isso. Tentar mais e marcar mais. Marcar mais, participar mais sem a bola, que é uma coisa que ele não faz sempre, entendeu? Ele é um atacante com muitos recursos, ele é um ótimo jogador, mas ele tem que aprimorar. E se ele quiser realmente fazer carreira lá fora, ele já bateu lá e voltou. Aí tem uma discussão, por que ele mal jogou com o Montella numa Fiorentina em crise? Em que o Vlahovic nem fazia os gols que começou a fazer depois. Ele entrava em alguns minutos. Por que será? Talvez tenha sido por isso também, pela postura em campo, mais estático e tal. O que esse cara está cobrando dele, o técnico, talvez eles não se gostem, é algo que se ele conseguir evoluir, vai ser bom para ele. E até viabiliza mais uma aventura europeia, uma nova chance na Europa. Agora, assim, vai ficar tendo 1000 especulações. O que eu acho que vai acontecer é que ele vai acabar ficando, a não ser que surja uma proposta de um mercado alternativo. Eu acho que ele vai embora. Então, mas tem que surgir a proposta. Com a proposta. Não vai ter... custou 14 milhões, vão chegar com... Não vão vender. Não vão vender. A não ser que tenha essa conversa. Que a gente está tanto... Não vão vender. Eu acho que a diretoria... Marcos Braz, senta aqui os dois. Vem cá, vocês têm que se respeitar. O Vampeta falou aqui, Marcelinho Carioca detestava o Luxemburgo. Trabalhavam. No futebol tem vários. Eu vou fazer só um questionamento ao Mauro. Antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro, eu concordo com tudo que você falou. Eu só não tiraria o Pedro do jogo. Porque eu sou um desses que você falou, que eu acho que você tirar o Pedro, você está prejudicando o time. Suponha, o Gabigol sofre uma lesão num jogo tão importante, né? Um mata-mata onde o Flamengo precisa fazer gol, em casa. E aí não tem. Você não tem um substituto pro Gabigol à altura, um centroavante. Eu não tiraria o Pedro do jogo por isso. Se fosse um jogo um jogo de fase de grupos de Libertadores. Concordo, tem que tirar, tem que punir. Agora é um jogo de mata-mata, onde o Flamengo pega o Olímpia, tendo que fazer diferença, que é um adversário mais fraco. Eu entendo. O aspecto técnico, nisso eu concordo com você. Você não tem um mas eu acho que tem uma questão maior aí do que o jogo. Eu acho que isso é maior do que o jogo. Que é realmente mostrar que tem que ter um mínimo de organização, gente. Não adianta o Flamengo ter orçamento de time europeu, contratar jogador lá fora, essa coisa toda que todo mundo elogia, e ficar nessa relação paternalista. O cara errou. Ele errou. Não, multa pesado errou. E já expôs também o jogador, já deixou claro, estamos punindo, foi punido pelos dois, 2 multas que sejam, porque isso é uma preocupação. Sabe o que eu acho que é pouco questionável? Por isso que eu acho que o Sampaoli tem que ter essa conversa com o Pedro, porque o Flamengo não pode contratar mais, mal. Então, quem que viria pro lugar do Pedro? Não é para substituir o Gabigol. Isso estamos de acordo. O que eu acho curioso é o seguinte, o pessoal fala assim, não, os agentes do Pedro não sei o quê, o pai do Pedro esteve na reunião. Essas pessoas, elas acham que o Pedro está 100% certo? Essas pessoas aconselham o Pedro sobre seus eventuais erros?
O Pedro tem alguém... São perguntas que eu faço, tá? Não estou afirmando nada, que eu não convivo, não conheço esses caras, nunca falei com eles. Eles chegam pro Pedro e falam, Pedro, aqui você errou. Olha, isso aqui você pode estar certo. Dessa forma sua de jogar e tal. Você pode achar o cara uma mala intragável, mas isso aqui, se você for pra Europa, bonitão, os caras vão te cobrar bem mais do que isso aqui. E o técnico lá vai te barrando, não vai te dar satisfação, não. Alguém acha que vai dar satisfação? Alguém acha que ele vai chegar amanhã no time... De novo, vamos ficar na Premier League. Não vai. Né? Aí ele vai lá jogar no... O que aconteceu com o Cristiano Ronaldo agora no Manchester United? Exato. Onde ele foi ídolo. Isso. E um técnico que estava tentando se firmar, que também vinha da Holanda, né? Tentando se firmar. Agora ele conquistou lá um prestígio, mas na época não tinha ainda. E barrou. Então amanhã, sei lá, o técnico atual do Tottenham, por exemplo, de onde está vindo o Lucas Moura, ele veio do Celtic. É um técnico australiano de origem grega. O sobrenome dele é super complicado, não vou conseguir nem repetir aqui. Imagina que esse cara vai parar o Pedro vai parar no Tottenham. Será que esse técnico daria explicação para ele deixar ele no banco? Vai ficar, olha, Pedro, vou te botar no banco por isso. A barreira acabou, cara. Então, assim, se você quer o mercado europeu, o Pedro quer... Ele já bateu lá. Não funciona assim. Eu diria até que o que o São Paulo faz é muito parecido com muitos técnicos lá de fora. É uma relação profissional, não vou te escalar hoje, acabou. Agora, eu concordo que alguns casos merecem uma conversa. Porque o Flamengo não vai ter um substituto. A gente vai, como eu falei, o caso do Rodrigo Caio... A gente vai para voltar para a Rádio Jovem Pan agora em 5 segundos, né? Já vou continuar aqui com o Mauro e depois o Wander quer falar também. Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, porque essa conversa, Mauro, que a gente está falando, de que tem que ter, que deveria ter Pedro e Sampaoli, porque o Flamengo não pode mais contratar. Se o Pedro for embora... Só pode contratar um jogador que esteja sem contrato, livre, como foi o Davi Luiz há 2 anos. Então... É um mercado muito restrito. Aliás, o Flamengo não tem. Aliás, tem uma informação, não só de centroavante. A tendência é não vir mais ninguém, justamente por isso. O Flamengo tentou Palácios, do Bayer Leverkusen, além do Wendel, do Claudinho e do... O Lanzini foi oferecido, mas o Flamengo não se interessou porque achou que não era a posição prioritária, é mais um meia, né? Queria um jogador como o Wendel. E o Wendel, além da questão dos valores, o time russo, o Zenit, queria um valor 11 milhões e pouco de euros à vista. E em cima disso, quando você vai pagar à vista, incide 18% de imposto. Então esse valor já iria, eram 9 milhões, que com o imposto iria 11 e tanto à vista, e foi super inflexível. Eles acabaram não negociando. Eu acho também que não... Assim, tem 2 coisas aí. Para trazer jogador mais ou menos não adianta. O cara vai ficar no banco, vai ficar mais um ali que não vai jogar. Né? É melhor aproveitar algum garoto da base. Não adianta trazer um jogador razoável, tem que trazer jogador de um nível mais alto. E também não dá para fazer qualquer tipo de negócio, né? Eu acho que no caso aí do Zenit foi uma negociação que não funcionou justamente porque os valores eram muito exagerados e as condições de pagamento. O Claudinho, eles nem responderam sobre o Claudinho. Simplesmente eles ignoraram. Não houve nem resposta. E o Wendel não, eles conversaram e tal, mas não houve uma aproximação. Então a tendência é não vir ninguém. Não deve vir ninguém. Não deve ser contratado ninguém. Gente, o Gazprom... Então, fazer negócio com eles é complicado. Pentacampeão nacional e tal. E não tem nenhum problema de grana. Realmente é complicado. Só sai se realmente eles liberarem o cara. E venderam o Malcom agora, né? Por 45 milhões, mais 15 milhões em metas. É um negócio maluco, né? Eu queria falar sobre a punição. Todos os assuntos que vocês falaram está perfeito, mas eu queria só falar um pouquinho sobre a punição. Eu vejo a punição ao Pedro como uma atitude correta do Flamengo. E nas últimas horas surgiu a informação de que essa era um prejuízo que o time estava tendo, impedindo que ele continuasse no jogo. Eu vejo diferente isso. Eu acho que tem que mostrar para o Pedro e para todos os outros, quem fez isso no futebol fez corretamente, que há vida sem ele, sem quem toma essa postura. O ego é muito cruel. E geralmente ataca quem está no palco principal ou quem está sob o holofote mais forte. Então, precisa mostrar que o time tem um elenco, que o time pode ser competitivo sem ele. Isso vale para qualquer um. Não jogou ele pela janela. Tirou, acho até uma punição simples. Concordo, mas hoje não tem um 9 em reserva. Não importa. Não importa. Para mim não importa. Na minha opinião, não importa. Eu acho que é importante é o Flamengo, importante é o elenco, importante é mostrar para todo o grupo que, olha, o cara cometeu uma indisciplina, porque não adianta punir o Nogueirinha. Mas ele vai ser punido. O que eu digo é não sair. Não importa. O que eu digo é chama para conversa e acaba a palhaçada. 10% acaba a palhaçada e tudo resolve em pizza. Não é assim. Ele cometeu um ato de indisciplina. Ele é um cara importante.
É importante. Ele não é titular, mas ele é um cara importante. Então, quando você tem que punir uma indisciplina, é muito justo, diante dos olhos de todo o elenco, que você, justamente, tenha motivo suficiente, puna um cara que é importante. Punir o Nogueirinha não tem nenhuma força. Qualquer um pune. Então ele cometeu uma indisciplina. O cara que deu um soco nele foi demitido. Acho que o Flamengo agiu corretamente em não misturar o Sampaoli nisso. Não é porque um auxiliar faz uma grande lambança que você vai mandar o treinador embora. Então, ok. É isso que eu queria dizer. Piperno, você ainda não falou dessa situação do Pedro. Pedro, você concorda com o Mauro e com o Vanderlei ou comigo? Você tiraria o Pedro do jogo? Eu sou o único da mesa, por enquanto, que eu não tiraria, por preocupação com o resultado. Ah, tem que ser punido? Tem, multa, já foi chamada a atenção. E outra, eu teria essa conversa, e aí o Mauro concorda um pouco, porque é difícil você perder um 9 como o Pedro e não poder repor. Não pode, o Flamengo não pode contratar ninguém que não esteja livre no mercado. Ou seja, o Gabigol não vai ter substituto. Porque, Cebolinha não joga como centroavante. O Bruno Henrique. Sim, mas você tira a função do principal jogador do Flamengo ali ao lado do Arrascaeta. Sim, mas o Bruno Henrique... Que é o Bruno Henrique fazendo a profundidade, pô. Ele se movimenta por todas as funções de ataque e a tendência é que nessa reta final de carreira dele seja cada vez mais um homem mais perto do gol, mais próximo da área. Eu acho que tem que doer um pouco no Pedro, sim. Eu acho que é claro que a ausência no jogo de hoje, numa situação extrema, pode significar algum tipo de prejuízo técnico, caso o Flamengo se enrole todo no jogo. O Flamengo é franco favorito, mas se der tudo errado, é evidente que o Flamengo não vai ter essa arma para tentar desembaralhar a questão. De qualquer forma, ele tem que sentir um pouco, sim. Primeiro, assim, a origem de todos os problemas foi o erro dele. Agora, é aquela coisa. Ele cometeu um erro, o agressor foi muito além, óbvio, cometeu algo muito mais sério, muito mais grave, e já foi devidamente punido, demitido e tal. Um é demitido, o outro é punido pelo clube. Eu acho que o encaminhamento é esse. Agora, veja, como o Pedro precipitou o erro, não acho também que tem que ser cobrado aí de São Paulo e tomar a iniciativa de chegar e falar: Pedro, vem cá, vamos lá, vamos conversar, vou te dar mais uma chance, quero que você... Não, eu acho que não há nenhum inconveniente da direção ela oferecer as condições para que os dois se encontrem e conversem. Mas eu não vejo necessariamente que o Sampaoli tenha que tomar iniciativa de coisa nenhuma. Não foi ele que começou o erro. Calma aí. Não foi ele que começou. Mas o preparador físico dele, que era o homem de confiança dele, deu um soco na cara do Pedro. Também aí vale uma conversa. É o que eu digo. Eu fui o primeiro a criticar o Pedro, disse que ele tinha que ser punido junto, disse que foi ele que começou a crise. Mas, Piperno, a gente está falando de um jogador e de um líder. É um líder. O treinador é o líder. Se alguém tem que falar, esse alguém é o líder. E se o treinador não falar, quem tem que falar é a diretoria. Vem cá os dois. Chega de palhaçada, é a mesma coisa. A gente briga aqui e aí o programa cai de rendimento porque a gente tá brigado. Vai chegar nosso diretor e vai falar: vem cá, chega da palhaçada. Vocês podem ser brigados, mas aqui no trabalho vocês vão discutir igual, vocês vão debater igual. A mesma coisa, alguém tem que chamar os dois pra conversar. Eu acho que... ficar nesse negócio de escola, não falo com ele, não cumprimento. Gente, alguma liderança tem que acabar com esse clima, porque o clima é óbvio que contagia todo o grupo. Eu acho Foi o que o Mauro falou. Tem um grupo de um lado, dos que estão insatisfeitos de não jogar, e tem outro grupo. Isso vai e pode contagiar um Flamengo que vive uma boa fase falando-se de resultado. Então, eu acho que a direção, como eu disse antes, ela pode promover esse encontro. Mas não acho que o Sampaoli tenha que tomar a iniciativa de: olha, eu quero encontrar o Pedro para que a gente resolva isso. Eu acho que a gente tem que deixar um pouco o paternalismo dessas relações que permeiam o futebol brasileiro de lado. Senão vai ser sempre assim: puxa vida, errou, tá bom, vamos lá, vamos chamar o cara, a gente dá um abraço, passa a mão na cabeça e tá tudo bem. Não é assim. O jogador tem que sentir um pouco, o jogador também tem que ser dono da responsabilidade. Ele precipitou a confusão, ele foi a vítima depois, ele foi vítima de uma agressão. É fato. A direção do clube já se posicionou e já puniu, o agressor. Então, eu acho que não é agora o Sampaoli quem tem que provocar essa conversa.